Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui falando de agentes internos de modificação do relevo, tais como o tectonismo, vulcanismo e falhamentos. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar essa ciência linda que é a Geografia para você em mais um conteúdo. Olha só, vamos entender então os agentes internos do relevo. Quando a gente fala agentes internos, são aqueles agentes que modificam o relevo terrestre de dentro para fora. Esses agentes nós chamamos de agentes endógenos de modificação do relevo. E eles são classificados em três principalmente: o tectonismo, o vulcanismo e os dobramentos e falhamentos. Dessa maneira, então, temos essa divisão, essa forma de organizar todos esses modelamentos endógenos, a começar pelo tectonismo. Também conhecido como diastrofismo, ele acaba gerando movimentos partindo daquele processo de convecção do magma, onde temos lá no manto terrestre. Com esse movimento convectivo, com essa convecção, nós temos então esses três movimentos que acontecem dentro do diastrofismo, do tectonismo. Nós temos então o movimento divergente, ou também chamado de movimento construtivo, que é aquele momento em que as placas tectônicas estão se afastando uma da outra. À medida em que essas placas estão se afastando uma da outra, nós vamos ter então o manto levando o magma novamente para a superfície e construindo novas áreas da crosta terrestre. Por isso que esse movimento divergente também é conhecido como movimento construtivo, porque ele está construindo mais áreas da crosta. Agora, se a gente perceber, nós vamos ter dois tipos de fenômenos interessantes aqui. Vamos ter o derrame, onde a lava vai gerar todo essa nova construção, e também vamos ter a formação das chamadas dorsais oceânicas, que seriam cordilheiras no fundo do oceano, formada justamente por essa liberação do magma que nós temos aí direto do manto. Dessa maneira, então, o limite divergente, também conhecido como limite construtivo, vai ser uma das principais formas do tectonismo ou diastrofismo. Agora, além disso, nós temos aquele movimento, partindo ainda da convecção, quando as placas estão se encontrando. Quando elas se chocam, elas colidem, elas formam um movimento convergente das placas tectônicas. Quando há um movimento convergente, também conhecido como movimento destrutivo das placas tectônicas, acontece quando elas estão fazendo a colisão, o choque. Então as placas, apesar do movimento conhecido como destrutivo, nós vamos também ter o quê? Vamos ter a formação da orogênese, o surgimento dos dobramentos modernos. Só que, por outro lado, quando uma placa está juntando com a outra e vai fazer o levantamento desse relevo, outra parte dela vai estar mergulhando sobre o manto e ele vai dissolver, vai derreter. Então, dessa maneira, nós temos também no limite convergente a ideia do movimento destrutivo da crosta, porque ela vai destruir parte da crosta. Se enquanto no limite divergente vai estar construindo, aqui vai estar destruindo. Aqui vamos ter formações de cones vulcânicos, vamos ter formação de terremotos, vamos ter formação talvez de tsunamis e também, obviamente, dos próprios dobramentos. Agora, nas áreas onde nós temos esse deslocamento das placas de maneira lateral, chamamos de limite transformante ou movimento conservativo. Primeiro, por que transformante? Porque ele transforma um relevo. Por que conservativo? Porque ele não destrói e nem constrói. Ele simplesmente conserva toda a estrutura da crosta. Assim, vai dar origem nessas áreas a falhamentos tectônicos, fossas como se fossem áreas de lagos. Então, dentro do tectonismo ou diastrofismo, nós temos esses movimentos, esses elementos que fazem o movimento, o modelamento endógeno do terreno. Passando por estes fatores, nós vamos ter agora o vulcanismo.
O vulcanismo propriamente dito é a liberação do magma na superfície. Ele pode acontecer sobre duas maneiras. Ele vai acontecer de maneira eruptiva, onde vai ter um cone vulcânico, tal qual nós conhecemos, mais propriamente dito. Aqui vai ter a câmara magmática, que vai liberar, devido à pressão, todo o magma na superfície. E quando o magma chega na superfície, parte dele vai se transformar em poeira, parte dele vai se transformar em gás e parte dele vai estar na forma de lava ou de piroclastos, que são aquelas rochas incandescentes que vão sair para tudo quanto é lado, que nós chamamos também de bombas. Esse material que sai aqui, através do cone da câmara magmática, é o tipo de erupção vulcânica. Agora, nós temos outro tipo de vulcanismo conhecido, que é o chamado derrame. O derrame acontece justamente nas áreas de limite divergente, onde abre-se o canal e por uma extensa faixa acaba saindo o magma do interior da Terra e sendo depositada, fazendo esse derrame. Um exemplo de derrame bem interessante, pessoal, acontece no interior do estado do Paraná, onde há cerca de 400, 500 milhões de anos atrás, houve então aí uma abertura da crosta, e essa abertura da crosta aconteceu todo um derrame de lava sobre o oeste e sudoeste do Paraná, formando então toda uma região que com o tempo teve o intemperismo, teve a pedogênese e formou um solo conhecido como solo de terra roxa, que é extremamente conhecido na região do interior do estado do Paraná, por exemplo, na minha terra. Agora, um exemplo bem claro de que houve esse derrame de lava ali é a própria Catarata do Iguaçu. A Catarata do Iguaçu é um paredão exatamente aonde o quê? Aonde aquela lava se solidificou. É ali que nós temos então a evidência desse derrame. Então entenderam? Duas formas básicas da formação do vulcanismo, a erupção e o derrame. Fechou? E aí a gente chega em dobramentos e falhamentos. Dobramento e falhamento é um tipo de modificação endógena onde existe uma pressão do movimento. Quando a crosta ela é maleável, nós temos o dobramento tectônico. E esse dobramento tectônico acontece, obviamente, com essa situação onde faz um sanfonamento de toda a crosta. Então, nas áreas onde acaba afundando esse dobramento, nós chamamos áreas de anticlinais. Aonde acontece o levante dessa dobra da crosta maleável, nós chamamos isso de sinclinais. Agora, quando essa rocha, consequentemente toda a crosta, a placa tectônica, ela é mais rígida, ela é mais densa e, consequentemente, ela não consegue armazenar uma energia muito maior em forma de dobramento, ela acontece a fratura. Então nós temos também os falhamentos tectônicos, quando essa rocha está mais dura, mais rígida. E esses falhamentos acabam acontecendo em movimentos verticais. Quando nós temos então essa quebra, acaba partindo e levantando o terreno maior e menor, formando os chamados Graben e Horst. Um exemplo bem claro de falhamento tectônico acontece justamente na região do Vale do Paraíba, na região do Rio Paraíba do Sul, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Acontece que aquela crosta ela é bastante rígida, ela é bastante dura e devido a isso houve então as quebras e a liberação rápida da energia, formando então um grande vale por onde passa o Rio Paraíba do Sul. Assim, nós temos todos esses levantes e esses rebaixamentos devido a essa rigidez da crosta. Então percebam que nós temos aqui todos os agentes internos de modificação do relevo, desde o tectonismo ou diastrofismo, passando pelo vulcanismo, até a formação dos dobramentos e falhamentos, dependendo da maleabilidade da crosta. Dessa maneira, conseguimos perceber então que os agentes endógenos de todo o relevo acabam sendo formados justamente devido ao processo da convecção do manto. Eu vou sair de cena, lembre de dar aquele print, tirar aquela foto. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!